Eleições 2016, o Jornal do Continente dá sequência agora à série de entrevistas com os candidatos que disputam a Prefeitura de São José. Hoje o candidato Antônio Luiz Batiste, do Partido dos Trabalhadores, é o nosso convidado. Boa noite, candidato, seja bem-vindo. Gostaria que o senhor começasse trazendo então as principais propostas dessa candidatura. Alain, as metas centrais, ou as diretrizes centrais do nosso programa de governo, ele trata em relação ao planejamento sustentável e a questão da acessibilidade e mobilidade urbana, a situação dos direitos, né, assistência social, a saúde, que são os direitos básicos previstos na Constituição e também previstos nas conferências nacionais de cada área, a transparência e participação popular no que toca o orçamento e a gestão pública e planejamento. E planejamento daquilo que você vai querer para 4 anos, a partir do momento que nós estivermos na Prefeitura. Bom, gostaria que a gente não começasse a detalhar algumas dessas ideias, né? Em relação à saúde, por exemplo, que é uma das maiores preocupações dos eleitores de qualquer cidade. Claro. O que vocês estão trazendo para São José? A saúde, ela tem vários campos de atuação. Então, eu começaria dizendo que nós queremos fazer com que a situação do esporte e do lazer seja algo fundamental para dar uma qualidade de vida para as pessoas. E se eu garantir que em cada bairro nós tenhamos uma academia ao ar livre, coisa que parece comum em outras cidades, mas em São José nossos bairros não possuem. A área central, que é a beira-mar, ela é acessada para as pessoas mais próximas do Cobrasol, da Praia Comprida, do Centro Histórico de Campinas. Mas é inacessível ao maior colégio eleitoral e de pessoas que nós temos, que é a Serrarias, por falta de transporte coletivo. Mas volto à situação da saúde, nós não temos em São José uma unidade de pronto atendimento, apesar de ter sido projetado no governo passado, havia 3.500.000 do governo federal. Infelizmente, a Prefeitura devolveu esse dinheiro e transformou a unidade de pronto atendimento, que deveria também atender nos finais de semana, transformou numa policlínica. E nós já temos 2 policlínicas. E as 2 policlínicas possuem necessidades e dificuldades de médicos especialistas, de exames na hora certa e também de estrutura. Então, o nosso primeiro ponto é assegurar que em todos os postos de saúde nós tenhamos ambiente seguro, ambiente com instalações adequadas e com profissionais para atender bem o nosso povo josefense. É inadmissível que o cidadão com dor, uma dificuldade, tenha que ir a um posto de saúde, vai para a policlínica, faz um exame, leva 30 dias, ele não vai, ele vai direto para o hospital regional que está sobrecarregado. Então, São José não está fazendo na área da saúde o dever de casa de ajudar a desobstruir, a reduzir a situação calamitosa que se encontra o setor de emergência no hospital regional. E essa é a nossa função. Em relação à educação, candidato, o que o senhor pretende trazer de propostas, não só para escolas, mas também para creches, criação de vagas em creches? Então, a primeira é garantir a democratização, valorizar os profissionais da educação, assegurar a revisão do plano de cargos a eles, fazer com que o servidor, o professor, ACT, ele tenha as mesmas vantagens, principalmente no que toca à formação, ao mestrado, a curso de especialização que ele já possui, em pé de igualdade com aquele servidor, aquele professor que está em sala de aula. Evidente que algumas vantagens são estatutárias, não são permitidas mais no que toca à especialização. Creche, nós temos que rever todas as instalações das nossas creches. É inadmissível que nós tenhamos creches alugadas em São José com uma arrecadação de 500 milhões, 600 milhões de reais por ano. Eu visitei uma creche na Colônia Santana, um dos bairros mais antigos, né, do nosso município, onde está instalado o Hospital da Colônia Santana. E lá eu percebi uma creche, tamanho desse nosso estúdio aqui, um estúdio grande, né, mas que não comporta 200 crianças. Então nós temos que garantir que as instalações que existam tenham qualidade de atender. Segundo, a merenda escolar. Nós queremos merenda escolar orgânica, produzida preferencialmente na agricultura familiar.
E não aceitaremos que empresas de São Paulo se instalem em São José simplesmente para fornecer a merenda escolar, que não tem qualidade, não tem fiscalização e deixa a desejar. Então nós vamos rever o contrato junto a esta empresa de São Paulo no que toca à situação alimentar, que é prioridade. Evidentemente, ampliar as creches. Mas antes de ampliar as creches, eu quero saber como é que está a instalação da cozinha. Eu quero saber como é que está a instalação das salas de aulas. Eu quero conversar com os professores, com os auxiliares de classe, para ouvir deles as reclamações e os pedidos de melhoria. Porque o primeiro beneficiado, quando tem uma instalação adequada, é o professor, que consegue atender melhor, e a mãe fica muito mais segura quando deixa o seu filho em uma situação mais agradável e com segurança. Candidato, São José é uma das cidades de Santa Catarina que tem uma das piores mobilidades urbanas. O que o senhor pode trazer de proposta para melhorar o sistema de transporte público e a mobilidade de uma cidade que é uma cidade conjunta com Florianópolis, com grandes problemas hoje nesse sentido? Olha, quem conhece Campinas e Cobrasol, com relação à mobilidade, ele enfrenta um problema de trânsito, propriamente dito, né? Mas quem sai dos centros comerciais e vai para os bairros mais próximos, o principal problema são calçadas. Há bairros que, para ter acesso a ele, como o bairro São Luís, não tem calçada. No lugar da calçada, tem grama e mato. E dentro da grama, passa a céu aberto a canalização de água de chuva. Isto aqui, ao lado do Cobrasol. Visitei o Lisboa, inadmissível uma criança que sai da sua escola transitar junto àqueles veículos numa situação de falta de segurança. Então, a acessibilidade também, primeiro, é para quem anda, para quem se locomove. E nós queremos que as nossas calçadas nos bairros sirvam também para caminhadas. Por que eu tenho que ter um local especial para fazer a caminhada? Então, nosso projeto, a nossa proposta é que em todos os futuros loteamentos as calçadas sejam, no mínimo, de largura de 2,5 metros de largura, para que nós possamos ter árvores e para que nós possamos ter um cadeirante andando em situação mais confortável e com mais segurança. Com relação ao trânsito, nós temos que nos integrar à região metropolitana, tem que haver um esforço para a duplicação da via expressa, que ela faz um congestionamento e atrasa tanto o fluxo Florianópolis-São José como São José-Florianópolis, com agravante que por dentro de São José, pelas vias de São José, transitam todos os automóveis de Biguaçu e Palhoça que se dirigem a Florianópolis. Nós precisamos de ter uma participação do governo do estado na questão do transporte coletivo, na situação das nossas vias, em função que nós somos os mantenedores que mantemos as nossas vias públicas por onde passa todo, não digo não só passa todo o catarinense que se dirige por carros, passa por dentro do nosso município. Isso ocasiona, claro que passa pela via expressa, evidentemente, mas há deslocamento, porque há muitas vezes há filas e as pessoas passam por dentro do Cobrasol, passam em Barreiros, na Leoberto Leal. Então, o nosso trânsito também ele é resultante dessa confluência do trânsito intermunicipal por dentro de São José e por isso tem que haver planejamento e nós queremos nos integrar à região metropolitana. Candidato, rapidamente, em meio a um momento de queda na arrecadação, prefeituras com graves problemas nas contas, como adotar um modelo de gestão que possa colocar as contas em ordem e colocar todas essas propostas em prática? Eu queria mais um ponto ainda, a situação das enchentes e alagamentos em São José. Nós temos que haver uma conscientização de Florianópolis, do Biguaçu e Palhoça para atuarmos conjuntamente nessa situação com planejamento, com projeto de macrodrenagem para execução. Com relação ao orçamento, primeiro, a revisão dos principais contratos. Contrato de lixo, 21 milhões. Contrato de iluminação pública, hoje são 19 milhões de reais, portanto, representam 10% da arrecadação do município. E representam 20% de tudo que sobra de recursos financeiros, além de gasto do pessoal. Tem que rever contratos, colocar esses contratos dentro do patamar no mercado para viabilizar a oferta de vaga da creche, para viabilizar a unidade de pronto atendimento para a saúde e segurança para o nosso comerciante, que é o que não tem em São José. Candidato, a gente está praticamente encerrando, então alguns segundos para o senhor fazer as considerações finais, por favor. Meu profundo agradecimento a toda a base do meu partido, que são militantes dedicados nessa campanha.
chamá-los para uma plenária no dia de amanhã, agradecer a nossa coordenação e chamar o voto no 13 em São José, que é o voto da mudança, que é o voto da esperança, o voto da responsabilidade de quem quer fazer o melhor para a gente josefense. Obrigado, candidato, pela presença. E amanhã, então, será a vez do candidato Rafael Rodrigo de Mello, do PSOL. É a Record News na cobertura das eleições 2016, porque esta é a eleição mais importante da sua vida.